O Ministério das Finanças de Angola vai entregar 100 milhões de kwanzas à Platina Line para que esta empresa privada possa gerir a reputação, a imagem e também as redes sociais da Administração Geral Tributária. A informação consta no Plano Anual de Contratação Pública e também por curiosidade, que esse contrato aqui já dura desde 2025 e este ano aqui foi apenas renovado. A Platina Line vai receber, ou já recebeu, em duas proporções, 66 milhões de kwanzas, mais 66 milhões de kwanzas para que possa gerir a imagem, a reputação da Administração Geral Tributária e também a gestão das suas próprias redes sociais. Eu, por acaso, estava há algum tempo a dizer que a AGT está a produzir muito conteúdo nas redes sociais, muito bom, está a inovar, está a apresentar redes sociais, por causa fiz alguns elogios, portanto não sabia se de facto estava a ser gerida por uma empresa externa, pois pensava que na AGT existisse claramente pessoas formadas, quadros internamente que estavam a gerir questão de relações públicas ou redes sociais da empresa, mas a AGT, pelos vistos, decidiu contratar uma empresa externa para esse serviço, também para essas consultorias. A AGT fez bem, fez mal, precisa. E quais são as consequências deste contrato e também comentários vários em volta desta matéria? Não, antes de tudo, claro, lembrar que eu tenho muito gosto de poder ouvir o seu comentário em volta deste negócio milionário entre a Platina Line e a AGT, ok? Também lhe pedi para fazer like, para se inscrever, para que a matéria seja entregue a muito mais cidadãos do bem. Faça like, meu chefe. O teu like é um pagamento do meu salário, é a razão pela qual eu volto para cá motivado a poder gravar vídeos. Eu hoje voltei porque ontem os meus irmãos, os meus chefes fizeram like, se inscreveram e partilharam. Obrigado a você que colocou like muito antes de eu pedir o maior. Os meus livros estão disponíveis na Amazon e também em Angola, todos. Podes pedir a partir do meu site ou a partir do primeiro comentário. Clicas ali que o livro será entregue onde quer que você esteja. Obrigado. Anunciei aqui a sua empresa para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Quem não é visto, não vende. Está aqui meu livro, está ali a ser mostrado e é assim que eu consigo todos os dias vender 2, 3, 4, 5 livros, porque vou mostrando os meus livros. Portanto, o teu negócio, o seu produto tem de ser mostrado. A AGT, empresa pública, decidiu pagar 100 milhões de kwanzas a uma empresa externa para que possa divulgar melhor a sua imagem. Ponto. Família, o meu comentário primeiro é voltado a dois cenários. Primeiro, a AGT internamente não tem quadros capazes de gerir a imagem, a reputação, as redes sociais da própria AGT? Tendo ou não tendo, para a AGT é mais barato pagar fora ou é mais caro pagar internamente? Estamos a olhar para Angola, cenário macroeconômico, onde o país precisa de cada vez mais reduzindo os custos para que consiga com mais velocidade pagar as dívidas para amanhã se possa libertar e claramente a economia poder crescer. A economia angolana está a crescer em poucos passos, apertadamente, porque tem um bolo em relação à dívida a pagar muito apertado. Falamos muito bem, nós sabemos que quanto mais dívidas tem um país, menos ele cresce, porque grande parte do que ele recebe em receitas precisa pagar dívidas. Logo, a redução de custos públicos é importante para que se possa, com mais velocidade, poder realizar investimentos públicos vários. E a AGT é mais eficiente pagando fora consultores, serviços externos ou internamente. A AGT terá analisado esses custos e se calhar decidiu que é mais barato pagar fora do que pagar pessoal internamente que já tem salário e não só. Ou então contratar especialistas em redes sociais e em AdSense e não só poder aqui trabalhar na AGT e não só. Ponto. Isso é uma questão que eu desconheço, de facto, para a AGT é mais barato pagar internamente ou é mais barato pagar externamente. A verdade é que as empresas várias recorrem à consultoria e a serviços internos ou externos a depender da qualidade que há de receber de fora e também do custo e benefício que ele tem em pagar fora. Ponto. Saberemos algum dia se de facto para a AGT é mais barato pagar fora ou não. Ponto. Qual é outra consequência direta? É a nível do questionamento sobre os críticos, podem perguntar se de facto houve um concurso público. A AGT é uma empresa pública e a Platina Line é uma empresa privada. A AGT faz muito bem aquecer a economia por meio de concursos públicos, faz muito bem por meio de pagar empresas privadas nacionais para gerirem redes sociais, reputação, imagem e não só. Faz muito bem escolher empresas nacionais e faria melhor, de facto, fosse por meio de um concurso público.
Eu não sei se foi, pois aqui, segundo a nota, informação, o contrato é de 2025, não acompanhei uma notícia em volta disso, mas se foi por via de um concurso público, boas. Agora, se foi por via de um ajuste direto, estamos aqui a dizer que algumas empresas do ramo e nacionais foram excluídas desta oportunidade. Ponto. Parabéns à Platina Line por esta persistência, por nunca desistir, por chegar a um nível em que agora é contratada pela maior empresa pública de Angola, que apenas compete com a ação de Angola, poder claramente servir o seu serviço, servir o seu trabalho, servir os seus serviços, passo aqui a tautologia, a uma empresa pública, por ter Line, por ter granjeado claramente a este nível de perfeccionismo, de persistência, de profissionalismo para que possa ser vista e contratada pela AGT. Positivo, a AGT contrata uma empresa de consultoria e serviço nacional, boas. A Platina Line persiste e consegue esse contrato, bom. Dinheiro da AGT para a Platina Line aquece a economia nacional. Se a Platina Line deste dinheiro, grande parte, investir internamente, mais profissional e mais Platina Lines, mais estações, mais equipamento, investir internamente, claramente, ok? Outra, vale aqui dizermos que as empresas públicas angolanas, por serem grandes detentoras de recursos financeiros, porque dependem muito ou do OGE, ou então de receitas próprias, como é o caso da AGT, quando conseguem partilhar o bolo para as empresas nacionais, é fixe porque criam mais emprego, criam mais competitividade, criam mais profissionalismo. Mas Angola precisa, acima de tudo, caminhar para que esses acordos milionários possam ser feitos por via clara e por via de concursos públicos gerais. Ponto. Logo, queria dizer, com todo este meu embrulhado, que como consequências, vocês perguntam até que ponto a Platina Line conseguiu esse contrato, se foi por concurso ou se foi por ser conhecida, que se calhar é a única que existe, outras não são conhecidas, razão pela qual, se tens uma empresa, tens que mostrar, divulgar, fazer para que possa ser visto. Agora, a Platina Line é especializada na imagem, na reputação, na gestão de reputação de empresas. E como é que a Platina Line vai fazer essa imagem? Como é que se diz? Qual é a notícia mesmo? Porque é uma questão aqui um bocadinho também. Como é que a Platina Line vai fazer esse controle e gestão de imagem e reputação? Quando falamos em reputação, o que é que se refere? Não é? O que é a reputação de uma empresa? Né? Estamos aqui a olhar para uma empresa pública a ser gerida, né? A sua imagem e reputação por uma empresa privada. Temos que, para depois não venha entrar aqui em conflito de interesse entre comunicar aquilo que é verdade para os angolanos e aquilo que é verdade para a empresa, ok? Razão pela qual, se calhar, a gestão de reputação, a reputação de uma empresa seja feita por ela própria do que uma empresa privada, que deve primar claramente pela transparência em termos de comunicação. Logo, a Platina Line pode encontrar lá para frente nessa gestão um certo trade-off entre o que é boa imagem da AGT, o que é a imagem da AGT, uma altura em que a própria Platina Line também é contribuinte. Aqui, em conflito de interesse, pode vir surgir lá para frente, razão pela qual esta gestão de imagem e reputação pode custar um bocadinho caro para a Platina Line. Por isso é que, em muitos casos, essa questão de gestão da imagem de uma empresa pública nacional é feita com uma empresa estrangeira para evitar aqui o conflito de interesse. Estamos juntos, faz o like, subscreva e até já.